Bem-vindos à Arca do Chico. Hoje a gente está aqui para passar para vocês sobre uma cirurgia de emergência que a gente precisou fazer de uma forma um pouco diferente, passada para vocês. Então, o que acontece? No caso de hoje, a gente vai passar da cirurgia que foi feita no Pateta e na Filomena. Dois cães que vocês já acompanham, um da Casa dos Bichos, que infelizmente com um deles a gente acabou não tendo sucesso. Na verdade, o Pateta ele teve que passar por procedimento antes, a gente estava viajando e acabou enviando para um outro colega e infelizmente ele acabou não resistindo aos procedimentos. E no caso da Filomena, ela conseguiu aí, ela é um pouquinho mais teimosa e acabou conseguindo passar pelo procedimento, teve uma recuperação boa, ainda está sendo acompanhada e vocês vão ver aí algumas fotos, algumas imagens da cirurgia. O que aconteceu com os dois? Dois tiveram torção gástrica. Então a torção gástrica em cães, normalmente ela ocorre em animais maiores que possuem o tórax mais profundo, que a gente diz. E o que acontece? Há um rompimento do ligamento que mantém o estômago em determinada posição e conforme o animal se alimenta, esse estômago, conforme o animal corre, ele faz um pêndulo. E esse pêndulo faz com que o estômago rode no próprio eixo. Foi o que aconteceu com o Pateta. Infelizmente, ele não resistiu, ele foi encontrado pela manhã do dia seguinte, quando houve essa rotação, aconteceu à noite e já tinha se passado bastante tempo para se fazer a cirurgia. Foi tentado, mas embora tenha conseguido fazer a cirurgia, ele não resistiu, infelizmente. 1 mês e meio depois, a gente teve o mesmo problema com a Filomena. E aí a gente estava em casa, conseguiu fazer o procedimento e ela se salvou. Então o que acontece? A gente precisa abrir o animal, precisa distorcer, primeiramente de retirar o gás que tem dentro, que não vai para frente nem para trás, a motilidade, então por isso começa a ter um acúmulo, vai formando gás dentro do estômago e comprime vasos. Comprimindo vasos não faz com que o sangue volte de maneira correta, então as artérias conseguem impulsionar o sangue, já as veias não conseguem fazer com que o sangue volte. E isso vai se acumulando principalmente em baço e por isso a gente acabou tendo que retirar o baço dela, porque acabam formando toxinas, aí se a gente deixar, essas toxinas acabam caindo na corrente sanguínea e matando o nosso paciente. Outra coisa é retirar esse gás para descomprimir também o diafragma, porque pode matar o animal por asfixia, então é um dos motivos que leva ao óbito do animal e foi o que a gente fez aí. Além disso, precisa fixar como a gente perdeu o ligamento e pode voltar a ter essa rotação, então a gente precisa ligar o estômago à parede abdominal. Então fazer uma cirurgia para prender esse estômago à parede abdominal e foi isso também o que a gente fez. Inicialmente é um procedimento bastante complicado, porque o animal, a gente precisa acessar o estômago e com isso tem o risco do animal se alimentar e fazer extravasamento para dentro do abdômen e causar uma peritonite e óbito do nosso paciente. Então nos primeiros dias, vocês vão ver aí nas imagens, a Filomena comeu um mingau, isso mais para aquoso, então digamos uma sopa de ração nos 2, 3 primeiros dias e aí depois a gente passou para pastosa essa alimentação. Hoje ela já está comendo a ração em grãos, só que é necessário que o animal se alimente em pequenas porções durante o dia, diferente do que acontecia antes, que comia uma quantidade grande de alimento e com isso acabava, após tomar água, fica pesado o estômago e faz esse movimento pendular. Então hoje os animais lá da casa estão comendo pequenas porções e várias vezes ao dia. E é isso, você que tem animais de grande porte, animais de guarda, tome bastante cuidado quanto a isso. Isso é uma coisa que pode vir a acontecer e assim como a cólica em equinos, você precisa resolver em até 6 horas.
Passado isso, as chances de sobrevivência do animal são mínimas. Então, tomar bastante cuidado com isso, alimentação sempre fracionada. Ok? Espero que tenham gostado de mais esse caso aí, aprendido um pouquinho mais sobre ele. Valeu! Quem ainda não segue a Arca, não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, deixa um recado pra gente, que a gente vai estar lendo, vai estar respondendo. Cara, tem que 2 dias de cirurgia? A gente nunca teve esse problema aqui. Nunca. E ó, só tenho um cachorro grande a minha vida inteira. Nunca tivemos esse problema aqui. É um problema comum, corrente? Acontece mais em cães de guarda, né? De empresas. Porque o que acontece? Chega no final do dia, alimentam o animal e soltam. E aí ele fica durante a noite correndo no portão e coisa para quem passa na rua. E isso, o que acontece? Com o peso do estômago, cães grandes, que são os animais que acontecem, cão pequeno não vai acontecer. Quer dar um carinho no ganso? Acho que ele quer falar com você. Acontece em cães grandes porque eles têm o tórax muito longo. E acaba então fazendo, com a alimentação, faz um pêndulo e rotaciona no próprio eixo esse estômago. E aí não vai para frente nem para trás. Essa ração, esse alimento do qual ele se alimentou começa a fermentar e formar gás. Vai formando gás e o animal não consegue mais respirar, porque vai comprimindo tórax, diafragma, comprime vasos sanguíneos, então o sangue consegue ir por causa da pulsação das artérias, mas não retorna e começa a ficar acumular no baço. Vai acumulando no baço, então a gente teve que retirar, no caso dela, por exemplo, retirar o baço também. Tá, você quando socorreu ela é muito rápido, né? A coisa tem que ser emergência. É que nem cólica em equinos. Em menos de 6 horas tu tem que resolver, senão a chance... Tá. Como a gente abriu o estômago, a gente precisa abrir o estômago, e até é engraçado, porque no caso dela, normalmente, como eu falei, é a alimentação que faz o pêndulo. No caso dela não tinha alimento, vazio, não tinha. Então, cara, tinha líquido e pouca coisa de líquido. Então o que eu imagino é que anteriormente tenha rompido, em algum momento, rompeu, fez o balançar, rompeu o ligamento, porque existe um ligamento que segura esse estômago, e fez esse rompimento, mas não teve a torção. E agora, com o pouquinho que tinha de líquido, foi capaz de fazer uma torção. Você consegue fazer sozinho? Aí agora fazer então a limpeza e precisa alimentação líquida, né? Porque ficou 2 dias sem se alimentar, só sendo feita suplementação, e agora alimentação líquida porque foi aberto o estômago. Tá. Ela é tão linda. Que cara preta. Cara, que bom que deu tudo certo pra você. Meu bebê. Meu bebezinho. E as primeiras 48 horas são as piores, as cruciais, né? Então, se sobreviveu às 48 horas, vai em frente. Normalmente 85, 90% dos casos acaba indo a óbito. Então é uma coisa bem grave. Você consegue fazer sozinho ou precisa de ajuda? Eu preciso só que segure. A cabeça? Porque ela não é muito minha fã, né? Bem sequinho. Vamos ver que não tem secreção. Isso, fica assim. É grande, né? É grande. Porque a gente tem que fazer a incisão grande, porque precisa colocar o estômago para fora, precisa colocar o baço. Então o estômago fica aqui em cima e o baço aqui atrás. Então precisa passar. E o baço estava bem grande, né? Ó, sequinho, tá bonitinho. Ai, que bom, cara. Tá recuperando bem. Então é assim, agora eu tenho que introduzir aos poucos o alimento, porque como rompeu esse ligamento, eu tive que colocar, fixar o estômago na parede abdominal, tá? Então fiz a cirurgia para fixar, para não ficar pendular de novo. Então aos pouquinhos eu vou agora dando alimento, agora foi batido a ração, eu vou fazer mais líquido do que pastoso, e aí mais 2 dias começa com pastoso, até a gente completar a cicatrização total e voltar a se alimentar. E aí também suplementação, porque como eu falei, foi retirado o baço, sai uma quantidade muito grande de sangue nisso. Então tem uma perda, a gente tem que ajudar o organismo a repor células. E é o que uma das coisas que o Hemofarm faz, né? Tá. Então eu vou colocar junto. Hemo é sangue, né? Isso. Tá. Eu vou
colocar primeiro a ração, o líquido e aí o frango. Então ela ficou nesses 2 dias sem água. Sem água também? Sem água e sem ração. Então toda a suplementação estava sendo feita intravenosa. Entendi. Tá? Pode dar para ela? Pode. Aí agora de 2 em 2 horas a gente dá essa alimentação, então para não ficar parado no estômago, né? Entendi. Quero aproveitar então para fazer a minha homenagem ao Pateta. Com essas imagens tão queridas desse cara que vai fazer muita falta. Ele acabou de chegar e já partiu tão cedo. Foi bom ter você aqui, Pateta. Eu queria ter tido mais tempo com você aqui. Valeu. Porque eu sou muito amiguinho. Eu quero que você confie completamente em mim.